A estratégia do pozinho consiste na compra de opções muito fora do dinheiro, preferencialmente com pouco tempo para a data de exercício. Na maior parte das vezes, o investidor ele vai perder aquele dinheiro, as opções elas vão virar pó. Porém, existe uma possibilidade bem pequena de que algo totalmente inesperado aconteça e o preço das ações se desloque muito para cima ou para baixo e chegue nesse preço de exercício. Caso isso aconteça, existe uma multiplicação exponencial do preço dessas opções, que, ao menos em teoria, pagaria todas as vezes que deu errado a estratégia e ainda daria lucro para o investidor. E é basicamente essa a lógica operacional por trás dessa famigerada estratégia. Eu sei, parece meio etéreo, e justamente por isso vamos ao nosso exemplo prático. Exemplo prático, ações da Petrobras negociando na faixa de R$ 30 e eu quero fazer uma operação, quero seguir a estratégia do pozinho. Vamos supor que as puts que eu escolhi são na faixa de R$ 28 e elas vão vencer em 3 dias, ou seja, a Petros tem que ficar abaixo de R$ 28 nos próximos 3 dias. A chance é considerada pequena, então eu pago 1 centavo por cada opção. E aqui nós temos dois cenários. Cenário número 1, as ações oscilam e ficam acima de R$ 28. Sobe um pouco, cai um pouco, mas não fica abaixo de R$ 28. Nesse cenário, as opções viram pó e eu perdi todo o capital que eu aloquei. Mas nós temos o cenário 2. Algo totalmente inesperado acontece e de um dia para o outro as ações abrem custando R$ 27,50. Neste cenário, o preço mínimo, né, o valor intrínseco das opções de venda das puts seriam 50 centavos, porque eu tenho o direito de vender a R$ 28, algo que está custando R$ 27,50. Neste cenário, as opções se valorizaram 50 vezes, ou seja, se eu fizesse todo mês com Petrobras sempre gastando 1 centavo, eu teria pago o equivalente a 50 meses nesta única operação. Quais são os pontos positivos da estratégia do pozinho? O primeiro deles é a capacidade de multiplicação exponencial. Como a gente falou, quando a gente acerta na veia uma operação dessas, a gente paga muitos e muitos meses e até anos de operações que vem dando errado. Então, isso acaba sendo muito interessante e a melhor sensação de todas deve ser, porque não aconteceu comigo, a gente acertar uma operação dessas aí nos primeiros meses fazendo essa operação de comprar opções fora do dinheiro. Segundo ponto é a convexidade da operação. Então, essa é uma operação que quando a gente perde pouco, mas quando a gente acerta, a gente ganha muito. Então, é o oposto das operações de venda de opções que são côncavas, né? São operações convexas essas, então a possibilidade de ganho é realmente muito grande. Terceiro ponto é a perda máxima definida. Isso eu realmente acho bem interessante. Se eu alocar R$ 1.000, o máximo que eu vou perder vão ser R$ 1.000. Se eu alocar R$ 5.000, o máximo vão ser 5.000. Então a gente já sabe exatamente qual o pior cenário dessa operação. E por fim, a simplicidade. Ela tem alguns pontos específicos que o investidor ele precisa ter em mente quais papéis operar, quanto ele vai ganhar, mas de forma geral é muito mais simples do que fazer operações estruturadas, principalmente aquela operação que envolve venda de opções, que o investidor tem que fazer rolagem, tem que fazer manejo. Essa operação é a coisa mais simples. Escolhe um ativo que esteja com, na tua visão, uma expectativa de valorização ou desvalorização e compra as opções fora do dinheiro, sejam as calls, sejam as puts. Existem vários momentos que o investidor pode fazer a estratégia do pozinho, vou elencar alguns deles. O primeiro deles é tratar como uma estratégia recorrente. Então, o investidor vai criar a metodologia, né, seu checklist. Então, quais ativos eu vou comprar, em qual período do mês, quanto de dinheiro eu vou alocar, quanto que eu vou ganhar na operação caso ela dê certo, e se eu vou comprar calls, puts ou as duas. Então, o investidor cria esse checklist, sempre que os astros se alinharem, ele vai lá e recorrentemente vai fazer essa operação. Então, essa é a primeira forma. Segunda forma é aguardando os momentos de baixa volatilidade do mercado. Primeiro, porque a gente sabe que o mercado dificilmente fica com baixa volatilidade por longos períodos. A maior parte das vezes ele fica um período de baixa volatilidade e de uma hora para outra ele escolhe um lado, sobe muito ou cai muito. Só que nesse período de baixa volatilidade as opções ficam muito baratas. Então o investidor aproveita esse momento para pagar ainda mais barato no pozinho para ter um retorno ainda maior, caso ele consiga acertar o lado que os ativos vão. E o terceiro, que é o que eu acredito que realmente faz sentido para a maior parte das pessoas, é tratar
a estratégia do pozinho como um hedge para uma posição comprada. Então, o investidor tem lá uma carteira comprada de ações ou fundos de ações, ele vai lá e compra alguns pozinhos. Se o mercado continuar subindo, ele perdeu o dinheiro do pozinho, mas está ganhando nas ações. Só que se passar por um grande evento, aí esse cara ele vai estar protegido. Inclusive, muitos investidores aproveitam que os pozinhos são muito baratos e fazem posições alavancadas. Então, às vezes tem um notional comprado em 500 mil reais em ações e vai lá e compra um notional de 1 milhão de reais em pozinho. Porque se o mercado cair, ele não vai só se defender, ele vai ter ganhos efetivamente na operação de pozinho. Sempre lembrando, se o mercado continuar subindo, nesse caso o cara vai ganhar nas ações. E aqui tem um ponto bem importante que é essa estratégia funciona melhor com puts do que com calls. Por quê? Porque uma das coisas que faz as opções ficarem mais caras é a volatilidade. E geralmente a volatilidade aumenta quando o mercado cai. Ou seja, se o mercado cair abruptamente, né, cair com muita intensidade, a volatilidade sobe mais historicamente do que se o mercado começar a subir. Então, quando a gente faz a operação com puts, geralmente os ganhos são maiores, né, quando as operações dão certo, do que quando a gente faz com calls. Na minha singela opinião, essa operação não para de pé. Eu não consigo ver sustentabilidade nela. Por que eu digo isso? Basicamente, a gente tem um índice de acerto inferior a 10%. O investidor pode passar longos períodos errando antes de acertar. Quando eu falo que o índice de acerto é inferior a 10%, o investidor imagina que a cada 10 operações ele vai acertar uma. E a matemática ela pode ser cruel nesse ponto. O investidor pode acertar duas operações ao longo de 6 meses e depois passar mais de um ano e meio sem acertar nenhuma. Ou seja, imagina você fazendo um ano e meio a mesma operação e perdendo dinheiro todos os meses. Não conheço ninguém que ficaria de pé seguindo esse tipo de estratégia. Outro ponto importante é com relação à questão operacional. Então, ela vai ser feita no BOVA 11, vai ser feita em 3 ativos diferentes, em 4 ativos? Vai ser feita só nas calls, ou nas calls e nas puts? Ou só nas puts? E quando der certo, o investidor ele vai ganhar quantas vezes para pagar as vezes que deu errado? 15 vezes, 30 vezes, 50 vezes? E se o ativo subir 10 vezes e depois voltar e virar pó novamente? Não sei. São muitas possibilidades que me parecem induzir o investidor ao erro e não me parece algo muito confortável a ser feito. E para a gente finalizar e ir para a questão mais prática, vou trazer um exemplo prático de um fundo que compra a estratégia do pozinho, só que ele faz isso apenas com puts. Então aqui a gente vai ter um exemplo prático, vou mostrar o resultado histórico e você pode decidir se você entraria ou não num fundo que segue esse tipo de estratégia com base nos números que ele apresenta. Para a gente finalizar, vamos para algo mais metrificável. Esse é o fundo Polyface Fin. Esse fundo é um fundo que ele é um fundo anti-tragédia, segundo o próprio gestor. A ideia dele é fazer a operação do pozinho apenas comprando puts. Ele foi criado em 2020. Como vocês podem ver, no início ele até deu certo mesmo com a alta do mercado. Não sei se foi porque a volatilidade acabou subindo ou se ele seguiu uma estratégia diferente, mas a verdade é que no tempo ele acabou perdendo capital muito rápido, inclusive até 2022. Então o investidor ele aloca um pedaço de dinheiro em renda fixa e fica comprando pozinho de forma recorrente. Aqui em 2022, provavelmente ou ele mudou um pouco a estratégia ou o próprio juro mais alto acabou reduzindo a volatilidade do fundo, porque ele deve usar um pedaço da rentabilidade da renda fixa para comprar essas puts. O fato é que, com ou sem volatilidade, houveram momentos de alta, só que eles não compensaram as quedas e numa janela aí de quase 5 anos, esse fundo perdeu 19% contra 67% do CDI, né, que teve um retorno de 67% desse período, e o Ibov que subiu mais de 100%. E aí nós temos as grandes dúvidas. Dúvida número 1, você, investidor, aguentaria depois de 5 anos estar perdendo 19% do capital? Na verdade, perdendo mais se ficasse comprando pozinho todos os meses, porque esse fundo é um mix entre renda fixa e as puts. Então, talvez o investidor estivesse perdendo até mais. Se depois de 5 anos estivesse perdendo capital, você continuaria com a estratégia? E o segundo ponto é: será que, se passarmos por um crash, vai ter valido a pena? Porque se ao longo de 2026 tivermos um crash, o CDI já deve ter quase 90% de retorno, se a gente for levar em consideração a taxa de juro atual. Se esse fundo subir 60%, não vai ter valido a pena a espera, vai ter tomado o risco e vai estar perdendo do CDI no final do período. Então, acho que essas são as reflexões
olhando um fundo que tem cota auditada, que tem um resultado histórico, para o investidor entender se serve para ele ou não seguir uma estratégia que dá errado por tanto tempo, que tem um baixo índice de assertividade e que não dá garantia nenhuma de que lá no fim vai ter valido a pena. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostarem,